Lembrado da inervação do esôfago? Lembra que a gente tem aquela camada, que é a camada submucosa, e junto com essa camada a gente tem o plexo submucoso de Meissner. Depois eu tenho na camada muscular o plexo mioentérico de Auerbach. E depois eu tenho o nervo vago ainda correndo ao redor do esôfago. O mais importante aqui para nós vai ser o plexo mioentérico de Auerbach. Por quê? O que acontece aí? Acontece uma destruição desse plexo. Tá, mas e daí? O que eu tenho a ver com isso? Lembra que existe uma musculatura importante no finalzinho do esôfago, que é o esfíncter esofagiano inferior? É um esfíncter que ele fica fechado na maior parte do tempo. Porque se ele ficar frouxo, a gente vai ter sempre um retorno, um refluxo ácido que vai ser insuportável. Então ele precisa ficar contraído. Então o tônus do esfíncter esofagiano inferior normal em repouso é contraído. Eu preciso de um estímulo nervoso ali, do plexo mioentérico de Auerbach, para relaxar esse esfíncter. E para que eu quero relaxar o esfíncter? Para comer, ué. Eu preciso descer o alimento. Também em momentos de eructação, mas principalmente na hora de descer o alimento. Se esse esfíncter não relaxar, ele vai funcionar como um ponto de estenose. Então a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter aqui um esfíncter extremamente hipertônico, com dificuldade de relaxamento. É um ponto de obstrução. Só que isso acontece de forma gradativa. Então, o paciente vai tendo dificuldade para se alimentar, o alimento vai ficando preso na luz do esôfago e causando uma dilatação proximal no corpo do esôfago, que é o megaesôfago. Então, peraí, o megaesôfago em si não é a causa do problema? Não, ele é a consequência. O problema está no esfíncter esofagiano inferior. É o problema de falta de relaxamento, de hipertonia desse esfíncter. É aí que está a doença. Então, olha só, a parte dilatada do megaesôfago é o esôfago normal. Ele é elástico, ele vai dilatando, dilatando, dilatando cada vez mais. É óbvio que vai chegar um momento em que ele não consegue mais voltar à sua condição inicial. E a gente vai perder a função desse esôfago. Mas, antes de chegar nesse momento, a gente consegue realizar um tratamento nesse esfíncter. Então, essa fisiopatologia da doença é fundamental para a gente entender os próximos passos, principalmente o passo do tratamento. E como esse paciente vai se apresentar? Como é que é o caso clínico ali na prova? Ou como é que o paciente vai te contar a história no ambulatório, na vida real? Normalmente é um paciente no Brasil, doença de Chagas é a causa, né? Então ele vai ser proveniente de uma área endêmica. Então no Brasil você vai pensar a maioria dos estados da região Nordeste, o norte de Minas Gerais, alguns focos no interior de São Paulo, no interior do Paraná, no norte do país. Então existem vários focos de doença de Chagas no Brasil. Mas o principal sintoma, a principal queixa é a chamada disfagia lentamente progressiva, que é o quê? O indivíduo ele acaba tendo dificuldade para se alimentar, ele vai ficando engasgado. Por isso que a gente pode ver na literatura, muitas vezes, essa referência como mal do engasgo. Então ele come, se sente engasgado, a comida não vai descer de uma forma tranquila, de uma forma lisa, com os movimentos peristálticos normais. No começo ele tem uma disfagia para alimentos mais sólidos, depois pastosos, depois mais líquidos. Isso demora anos. É diferente de um paciente com câncer de esôfago, que é uma disfagia rapidamente progressiva. Nesse momento, se ele tem engasgo, ele vai ter tosse. Esse paciente vai ter cialorreia. As parótidas podem ficar muito aumentadas. Imagina, fica alimento antigo ali no esôfago, você vai produzir saliva o tempo todo. O paciente pode ter até uma hipertrofia das parótidas. Ele pode ter até uma broncoaspiração, uma dor torácica. E a consequência dessa disfagia lentamente progressiva é uma perda de peso. Mas é uma perda de peso que acontece ao longo do tempo, não é uma coisa de semanas, 1, 2 meses, não. O paciente vai falar que está com esse problema, muitas vezes, há anos. Aí a gente sempre tem que pensar no diagnóstico de megaesôfago.